Evangelho de hoje está em Marcos 14, do 12 ao 16. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala onde eu vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo: não beberei mais do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo do reino de Deus. E depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia muito importante para a nossa igreja. Hoje nós celebramos o dia de Corpus Christi, o corpo e o sangue representado na Eucaristia. E nesse evangelho de hoje está falando da última ceia do Senhor, da Páscoa do Senhor, que é celebrada em toda a Santa Missa, pois a Santa Missa é o momento do sacrifício do Senhor. Nesse evangelho de hoje, a gente pode ver que Jesus toma ali o pão, dá graças e diz: Isto é o meu corpo. Aqui ele está afirmando que aquele pão é o corpo dele, não é simbolicamente falando. E quando ele levanta o cálice, ele diz: Isto aqui é o meu sangue. Ele está afirmando que aquilo ali é o corpo e o sangue dele, não é simbolicamente falando. E quando ele diz: Fazei em memória de mim, o fazer é em memória dele, mas o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Em João 6,35, a palavra diz: Eu sou o pão da vida. Em João 6, 53, 54, Jesus vai dizer: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, nós católicos acreditamos fielmente que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é a palavra que está dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo, não é uma invenção humana, vai dizer o catecismo da igreja. Tal começo da igreja, exprime-nos o sangue e água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado, porque foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a igreja. O corpo e o sangue representam a Eucaristia, e a água que jorra do lado aberto o batismo. Em tudo Cristo quis deixar um sinal. Naquela cruz, Jesus estava morto, com o lado aberto. Aquele corpo e aquele sangue que jorravam simbolizavam a Eucaristia, e a água que jorrava o batismo, 2 dos sacramentos mais importantes da nossa Igreja Católica. Que você, nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, possa crer que quando o Padre levanta aquela hóstia, é o próprio Cristo que está se dando para você, para te curar e para te fazer caminhar. E você, por algum motivo que não possa comungar do corpo de Cristo, faça a sua comunhão espiritual. Entregue sua vida, suas dificuldades, pois você que não pode comungar tem um motivo, e o Senhor respeita o seu motivo. Você coloque esse seu motivo para o Senhor, entregue a Ele, e eu tenho certeza que a tua comunhão espiritual com Ele te fará crescer cada vez mais. E no final do Evangelho está dizendo que eles foram para o Monte das Oliveiras. Porque todas as vezes que nós vamos à igreja, nós estamos indo para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras foi o momento que Jesus teve mais angústia, mais dor, mais sofrimento. Por isso ele foi para esse monte, para orar.
quando nós vamos à igreja, nós também vamos ao monte. Por isso que todas as igrejas católicas, elas sempre ficam acima do nível de qualquer lugar que elas estejam. Você precisa subir alguns degraus. Isso simboliza ir ao monte. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus vai viver a maior angústia que ele viveu. Ele se coloca em oração, pede a seus discípulos que orem com ele, que vigiem com ele, porque ele está angustiado. Pois ele sabia todo o sofrimento, toda a luta que ele ia passar naquele Calvário, naquela cruz. E no evangelho de ontem ele dizia aos seus discípulos que ele iria ser entregue nas mãos dos chefes e doutores da lei, e ele ia ser morto. Por isso, nesse dia de hoje, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar e entregar esse sacrifício a Deus, pedir força a Deus para vencer todas essas lutas que ele teria. E assim, meu irmão e minha irmã, na nossa vida também deve ser assim. Nos nossos momentos de dificuldade, de dor, onde estamos passando por tribulações, devemos nos colocar em oração. Devemos ir ao Monte das Oliveiras, que é a igreja, e orar ao Senhor, pedindo força para vencer a tua tempestade, a tua angústia, a tua dor. E eu tenho certeza que por mais que talvez essa dor não passe, porque Jesus precisou enfrentar essa dor, mas o Senhor vai estar contigo e você vai conseguir enfrentar essa dor, essa luta de pé, porque você colocou a sua confiança em Deus.